Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus aí? É muito bom ouvir sobre missões, porque missões fala do grande, da natureza da igreja, do grande propósito de Deus na salvação dos perdidos. E é impossível conceber a ideia de uma igreja cristã que não seja missionária. Porque a igreja ela é gerada em Atos capítulo 2, num contexto missionário. A Bíblia nos diz que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Veio um vento veemente e impetuoso, o som, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo repousou sobre eles com línguas como de fogo, e cada um começou a falar em línguas, e a profetizar, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas naquele momento, o que aconteceu? Todos os povos que estavam reunidos em Jerusalém, que a Bíblia nos fala que eram vários, ouviram o Evangelho das maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então a igreja, irmãos, ela já começa num contexto missionário. Aqueles povos que estavam reunidos ali em Jerusalém, na festa, eles de Pentecostes, eles ouviram falar do Evangelho em sua própria língua. Então, a igreja, a sua natureza é missionária. E o dia que a igreja deixar de ser missionária, na minha visão, ela deixa de ser igreja. Porque se hoje nós estamos aqui, você pode ter certeza que muitos missionários morreram pela causa, derramaram o seu sangue nessa terra, nesse solo que nós estamos pisando. As primeiras pessoas que chegaram aqui em Viçosa, eu tenho certeza absoluta disso, que eles foram apedrejados, eles foram perseguidos, porque assim caminha a igreja, amados. A igreja que é o modelo de Jesus Cristo, caminha debaixo de perseguição. Eu pergunto nesta manhã, você já foi perseguido alguma vez por causa do nome de Jesus? Se não foi, tem alguma coisa errada. Porque o crente, a pessoa que está ligada a Jesus, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser perseguido por causa de Jesus. Porque o mundo odeia Cristo. O mundo odeia Jesus. E Jesus disse que nós seríamos perseguidos de todas as nações. Você já foi perseguido na faculdade? Eu já fui. Tinha um professor que era ex-padre ateu, professor de filosofia. E ele me perseguiu. Porque quando ele vinha com os argumentos dele, tinha um grupo que questionava aqueles argumentos. E a gente foi perseguido. E a perseguição acontece na família, quando a primeira pessoa se converte. Eu queria falar sobre a perseguição, que é algo que faz parte do discipulado, que faz parte da nossa vida cristã. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O meu grande sonho, quando eu era jovem, era ir para a África. Eu li todos os livros que falavam sobre missões. Tinha um livro grossão chamado Até os Confins da Terra. Eu li a história daqueles missionários, ficava apaixonado. Falei, meu Deus. E este era o meu desejo, mas o Senhor não permitiu. O Senhor me levou só para o sertão do Nordeste, sertão nordestino, e nós estamos ali, fazendo um trabalho missionário para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. A perseguição, irmãos, é uma marca registrada da igreja do Senhor Jesus. É claro que tem países onde essa perseguição é mais acirrada, Coreia do Norte até ontem, até um tempo atrás, era o país de maior perseguição religiosa cristã do mundo. Hoje eu não sei como é que está a escala, a missionária acabou de falar. Mas nós sabemos que todo cristão verdadeiro, ele é perseguido de uma forma ou de outra. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Atos capítulo 8, versos 1, 2 e 3. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões
da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo relatório que nós recebemos acerca da Índia. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor continue levantando missionários, porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que nós devemos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E que o Senhor Deus envie os meios, que o Senhor, ó Deus, possa enviar os recursos necessários para que a tua filha cumpra o seu chamado. Porque Deus, a tua palavra nos diz que tu és o Deus que chama, que separa e que envia. Tu és o Deus que envia. E que o Senhor possa levar a tua filha para pregar o evangelho naquele lugar. E que o Senhor possa, ó Deus, nos usar da mesma forma no lugar onde o Senhor nos plantou, na nossa Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra, que sejamos discípulos do Senhor Jesus, que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, que este mundo seja impactado pela nossa geração. Levanta-nos, Deus, para o louvor da tua glória. Nós te pedimos, continue falando conosco nesta manhã. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amados, nós acabamos de ler no capítulo 8 de Atos. Atos é o Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo, já disse alguém, porque no livro de Atos, o historiador Lucas, o médico Lucas, que acompanhava Paulo em todas as suas viagens missionárias, ele faz uma narrativa interessante sobre o início da igreja cristã, da era cristã, como a igreja começou. E é muito lindo quando a gente acompanha os primeiros irmãos, as primeiras conversões, como tudo começou, porque faz parte da nossa história, amados. Nós estamos ligados à videira, a história dos apóstolos, do início da igreja, é a nossa história. Porque a igreja cristã, ela começa debaixo desse manto, muita unção, muito poder, sinais, mas muita perseguição. E é interessante que o capítulo 7 nós não lemos, mas o capítulo 7 nos fala do primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, o diácono. No capítulo 6, houve demanda a palavra do Senhor nos diz, entre as viúvas gregas, e elas não estavam recebendo a sua porção da igreja, então elas reclamaram com os apóstolos. Então os apóstolos nomearam homens, em primeiro lugar, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, irrepreensíveis, homens de caráter, homens idôneos, para que fizesse o trabalho social da igreja, os diáconos. E o primeiro diácono foi eleito Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Amado, e no capítulo 7 nós acabamos de ler, Estevão é apedrejado. É o primeiro mártir da igreja, e a palavra do Senhor nos diz, no finalzinho do capítulo 7, que havia um jovem chamado Saulo, e este jovem consentia com tudo aquilo que estava sendo feito. É interessante porque o verbo ali está dizendo que aquele jovem tinha prazer no que estava acontecendo. Ele foi motivado, ele foi incitado a partir daquele primeiro martírio. Está aqui no início do 8, né? E Saulo consentia na sua morte. Ele teve prazer, ele se agradou, e ele foi tomado por um incentivo, uma motivação muito grande, e começou uma grande perseguição à igreja. Mas é interessante porque essa perseguição, ela alcança vários níveis, porque naquele momento a igreja, ela estava de luto, ela estava lamentando, ela estava enlutada por causa da morte do seu diácono Estevão. Eis que o texto nos diz, versículo 2,
Sepultaram Estevão com grande pranto. A palavra aqui, irmãos, é luto mesmo, é choro. A igreja estava abalada emocionalmente com a morte de um líder. E naquele momento, amados, é interessante porque no momento que a igreja estava fragilizada, que estava abalada emocionalmente, a perseguição religiosa, ela se intensifica através de um jovem chamado Saulo de Tarso, um fariseu. E o texto nos diz que Saulo, ele entra pelas casas, ele começa uma perseguição terrível, versículo 3, assolava a igreja. A palavra aqui, irmãos, é a devastar, a arruinar. Ele foi com grande fúria contra a igreja, ele entrava nos lares, nas casas e arrastava os cristãos e os encarcerava. Era uma perseguição religiosa, irmãos, e não devemos nos enganar, porque onde há perseguição religiosa, na verdade, os perseguidores, eles querem que a pessoa renuncie à sua fé. Toda perseguição religiosa, ela existe, o elemento, eles dão a condição para a pessoa abrir mão daquela crença. Assim aconteceu na perseguição romana, assim aconteceu com certeza. Saulo não simplesmente ele assolava, mas com certeza ele pedia às pessoas para deixarem a sua fé, porque conforme alguns historiadores, amados, a seita dos nazarenos, chamado de cristãos lá em Antioquia, conforme a Bíblia nos diz, os discípulos de Jesus eram chamados de seita, viu, irmãos? Nós fazemos parte de uma seita, hein? Seita dos nazarenos. Eita glória. Ela havia, irmãos, tomado Jerusalém. Chegou o tempo que Jerusalém tinha 70% de cristãos. Alguns historiadores dizem. Ou seja, porque conforme o capítulo 2 de Atos, aquela história ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, Deus acrescentava cada dia, a igreja, ela crescia assustadoramente, era um crescimento explosivo, eles batizavam 2.000, 3.000, e a igreja ia crescendo. Então, Jerusalém ficou um lugar muito bom, imaginem, Viçosa experimentando o avivamento, 70%, 80% de pessoas convertidas ao Senhor. O que aconteceu? Ninguém queria sair de Jerusalém, irmãos. Os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus 3 anos e meio, estavam ali plantados em Jerusalém, e ninguém queria sair de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, era maravilhas, milagres, meu Deus, era comunhão, os irmãos estavam de casa em casa, era um ambiente muito gostoso, um ambiente dos céus na terra. Ninguém queria sair de Jerusalém, todos haviam esquecido das últimas palavras de Jesus, que havia dito aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. E mesmo antes da sua ascensão, Jesus disse em Atos 1:8: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes de despedir dos seus discípulos. Mas os discípulos haviam se esquecido das palavras do Mestre, das palavras do Senhor. E ninguém queria sair de Jerusalém. Então, amados, existem dados momentos na história que Deus interfere, que Deus intervém na história para que o seu propósito se cumpra. Os planos de Deus, irmãos, jamais podem ser impedidos. Já dizia Jó. Os planos de Deus não podem ser impedidos. E é interessante porque isso aconteceu em Babel. Na Torre de Babel, a geração pós-diluviana, eles construíram uma torre. Inclusive Flávio Joséfo disse que eles construíram aquela torre para enfrentarem, se por si Deus enviasse um dilúvio novamente, eles estariam seguros. Mas não vamos entrar nessas questões não. A grande questão é que a motivação da geração de Nimrod, do edificador de Nínive e também da Torre de Babel era: vamos construir uma torre, um lugar para que nós tornemos o nosso nome célebre. E ele diz: para que não sejamos espalhados pela face da terra. Deus já havia dito a Noé,
Olha, vocês vão frutificar, vocês vão crescer, vocês vão encher a terra. Mas o homem não queria obedecer à vontade, ao propósito divino. Então acontece uma coisa interessante em Babel. A Trindade Santa desce em Babel. Desçamos, está no plural, e confundamos as línguas dos homens. Então, irmãos, a Trindade, a família divina desce e confunde o idioma daqueles que haviam edificado Babel. Eles não conseguem se entender, e naquele momento de confusão, eles cumprem o propósito de Deus, que eles são dispersos pela terra. Agora é interessante, porque quando nós vamos para a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes, inicialmente acontece o contrário com o que aconteceu em Babel. Porque em Babel Deus interfere, as pessoas não se entendem e se dispersam. Ninguém conseguia entender o outro. Em Pentecostes acontece diferente. O Espírito Santo vem sobre a igreja, e cada pessoa de várias nações, de vários idiomas que haviam ali, que estavam em Jerusalém, cada um ouvia e entendia o evangelho na sua própria língua, no seu próprio idioma. Inicialmente foi o contrário de Babel. Mas, irmãos, à medida que a igreja foi crescendo, você imaginou você ter 11 apóstolos morando na mesma cidade que você, que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, 3 anos e pouco? Eles sabiam tudo sobre Jesus. Ninguém queria sair de Jerusalém. A igreja crescia cada vez mais. Então, amados, agora, o que acontece? Deus tem que interferir. Deus tem que intervir na igreja, porque a igreja havia se esquecido do seu mandato evangelístico, da sua missão, do seu propósito, que era fazer discípulos de todas as nações, que era pregar o evangelho a toda criatura. Eles precisavam sair. Olha, vocês vão receber poder para serem testemunhas, não só em Jerusalém, na cidade onde vocês estão estabelecidos, onde vocês estão plantados, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não entenderam. Foi necessário Deus levantar um jovem fariseu, religioso, para perseguir a igreja. Aí, irmãos, eu entendo que é na soberania divina, no propósito divino, o Senhor interfere em dados momentos da história para que o seu propósito se cumpra. E quando houve aquela perseguição ferrenha contra a igreja, eles foram dispersos. É isso que o texto sagrado nos diz. E o versículo 4, irmãos, que eu acabei de ler com os irmãos, nos diz o seguinte: e os que foram dispersos iam pregando por toda parte a palavra de Deus. Para onde que eles foram dispersos? O versículo 1 fala: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Atos 1:8 se cumpre, mas não da forma que Deus queria. Deus queria que a igreja entendesse, que a igreja fosse espontânea, que a igreja entendesse que as outras nações, que as outras regiões precisavam ouvir o evangelho de Jesus, que o que estava acontecendo em Jerusalém precisava acontecer em outros lugares. Mas, amados, foi necessário uma perseguição para que a igreja entrasse nos trilhos. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que naquele momento, de certa forma, aquela diferença que havia entre Babel, ela desaparece. Porque quando a igreja, irmãos, ela não entende o propósito de Deus, ela se assemelha a Babel. Ela se assemelha a Babel. A ideia de Babel era juntar todo mundo num lugar só. Ninguém vai sair daqui, ninguém nos tira desse lugar. Nós vamos ficar famosos, nós vamos ficar conhecidos, ilustres. Esse é o propósito, a motivação de Babel. Mas o propósito de Deus não era esse. Era que eles se espalhassem pelo mundo. Porque nós somos a imagem de Deus. E a glória de Deus só se manifesta no mundo quando a igreja, ela se espalha, quando a igreja alcança as nações da terra. Então, amados,
Eu fiquei pensando o seguinte, amados, quantas vezes nós nos esquecemos das últimas palavras de Jesus? Quantas vezes? Porque as últimas palavras de Jesus foi justamente sobre o alcance da igreja, sobre a face da terra. Que o chamado da igreja era para expandir, era para levar esse evangelho em testemunho a todas as nações. Então acontece a perseguição. Acontece a perseguição. E eu fico pensando quem Deus vai usar. Quem Deus vai levantar para que nós cumpramos o nosso propósito. Às vezes, irmãos, às vezes, não é, missionário Eli, se a coisa não apertar, a gente não obedece. Vamos ser sinceros. Se o Senhor não apertar a gente não obedece, irmãos, essa que é a verdade. A coisa vai indo, a gente vai levando, não, Senhor, agora não. Não, Senhor, deixa para mais tarde. E de repente o Senhor está nos chamando, o Senhor nos está nos convocando para uma obra, para uma grande obra, e nós estamos retardando. Porque onde nós estamos está muito bom. Isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que estão aqui na comunidade que Deus não chamou você para ficar se plantado na cidade de Viçosa. Porque você é igreja. Nós somos igreja. Da mesma forma que eu sou de Ipatinga, estou aqui, os irmãos de Ipatinga estão aqui, muitos irmãos de Viçosa estão em Ipatinga, e muitos irmãos de Viçosa estão em outras nações, amém? Porque o propósito de Deus é esse, amados, Deus é dinâmico. O Espírito de Deus, Ele quer se mover na terra, nas nações, mas para isso Deus precisa de alguém na brecha, Deus precisa de você, Deus precisa de mim. E será que vai ser necessário? Eu lembro, amados, para mim aceitar o chamado pastoral, como foi difícil. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Eu sou filho de pastor pioneiro, meu pai, né? Eu vi o sofrimento do meu pai de uma igreja batista, tinha aquelas assembleias. Quem já foi batista brasileiro aqui, quem já foi batista nacional daquele tempo antigo, sabe que o pau quebrava nas assembleias, irmãos. É a democracia é um trem de doido. Por isso que o país tem essa loucura aí. Democracia não é o governo de Deus, é o governo do homem. Então, mas aquela confusão, eu vi meu pai sofrendo nunca, eu falei, eu não quero ser pastor. Eu falava com Deus. Mas, irmãos, de repente eu me casei, passei no concurso público e fui dar aula em escola pública. Irmãos, eu enfrentei uns meninos que eu vou falar com os irmãos. Quem é professor aqui? Escola pública, ensino público. Tem alguém? Irmãos, em 3 anos dando aula, eu falei com o Senhor, eu me rendi. Eu falei, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Eu falei com Deus, eu vou para o mundo muçulmano, eu vou para onde o Senhor me mandar. Se for para me morrer dentro da sala de aula, porque, irmãos, com 6 meses dando aula, eu já estava estressado, com dor de cabeça, pedindo licença médica. Eu já estava pegando cabelo de aluno e puxando. Eu já estava enfrentando gangue dentro da sala de aula. O menino levantava e falava, se você passar por cima de mim, você pode ir lá no banheiro, porque é assim que acontecia. Era uma confusão terrível. E eu comecei a falar, Senhor, eu não aguento mais. Eu aceito o chamado, Senhor, eu vou ser pastor, eu vou onde o Senhor me mandar. Mas, irmão, se Deus não tivesse trabalhado comigo daquela forma, eu entendo assim, às vezes, irmãos, infelizmente, enquanto a gente não está no fundo do poço, enquanto a gente não está numa situação difícil, nós não aceitamos e não entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Isso teve que acontecer com a igreja apostólica, com a igreja que recebeu o avivamento. Ninguém queria sair de Jerusalém, foi a primeira diáspora cristã. E, irmãos, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é claro, irmãos, eu não estou querendo aqui, eu só estou querendo dizer aos irmãos que a igreja do Senhor Jesus, irmãos, verdadeira, genuína, ela é perseguida. Não tem como a gente fugir disso. Paulo disse, se nós quisermos, se você quiser seguir a Cristo piamente, padeceremos perseguição. Pedro disse na sua carta, no capítulo 3, que nós não devemos nos assustar com a ardente prova que vem sobre nós. Jesus disse em Mateus 10, em vários contextos do Evangelho, que nós seríamos odiados de todas as nações. Paulo diz em Romanos 8:36, que por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia inteiro, que nós somos como ovelhas para o matadouro. A palavra do Senhor está repleta de textos que nos fala da perseguição, porque se nós estamos em Cristo, se nós somos um com Ele, pode ter certeza, da mesma forma que o mestre foi perseguido, o discípulo também será.
Eu fico pensando, quando a igreja do primeiro século, eles eram afrontados, eles eram perseguidos, eles eram encarcerados, eles se alegravam. Como alguém consegue se alegrar num momento tão difícil? Paulo e Silas na prisão, Pedro, João e os discípulos, quando foram presos no Sinédrio e ameaçados de não falar mais do nome de Jesus, Atos capítulo 4. E tantos outros, eles tinham prazer na injúria, eles tinham prazer quando eram perseguidos por causa do nome de Jesus. E às vezes a gente vai entregar um folheto, a pessoa rasga o folheto na nossa frente, a gente fala, meu Deus, eu não vou entregar mais folheto. De repente você começa a falar de Jesus para o vizinho fala, rapaz, não quer saber de Jesus não, você é enjoado demais. Aí nós deixamos para lá, ficamos chateados. De repente você vai falar de Jesus, alguém fecha a porta na sua cara, você não quer mais, falar de Jesus, não quer pregar o evangelho, amados, mas a perseguição faz parte. Jesus disse no evangelho, no sermão das bem-aventuranças, a partir do versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós queremos ser melhor do que Elias, nós queremos ser melhor do que Eliseu, nós queremos ser melhor do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Davi, ou do que Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Filipe. Nós queremos ser maior do que o nosso mestre. A perseguição faz parte, irmãos, é a marca registrada da igreja genuína, eu entendo assim. Jesus foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, ele falou assim, ó, se a mim chamaram de Beelzebu, e quanto vós domésticos na fé? E às vezes, irmãos, um atrito que a gente tem pequeno, uma perseguição, uma resistência, um problema na família nos desanima. Ah, eu não vou mais orar, eu não vou mais pagar preço, eu não vou mais falar do amor de Deus, estou cansado, não é assim? Mas nós precisamos entender que nós carregamos o vitupério, a vergonha da cruz está sobre nós. Amados, quando a Bíblia fala, Jesus fala, quem quer vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz, irmãos. É claro que para nós o entendimento de cruz é outro, completamente diferente. Porque no tempo de Jesus, cruz era morte mesmo. Hoje a gente fala, meu marido é minha cruz, minha esposa é minha cruz, meu filho é minha cruz, não sei quem é minha cruz. Não é nada. É bênção na sua vida, meu irmão. A cruz, irmãos, está disposto a morrer por amor a Cristo. Está disposto a tudo, a entregar a sua própria vida. Por isso Jesus disse, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la-á. Amados, os discípulos, eles estavam dispostos a tudo. A morrer pela causa. E nós encontramos uma igreja frágil. Uma igreja mimada. Uma igreja criança, uma igreja que às vezes a pessoa ouve uma palavra, o irmão não me cumprimentou, eu não vou voltar mais na igreja. O líder de célula, o meu discipulador deu uma palavra muito dura para mim. Você está ligado em quem? Jesus ou em quem? Amados, nós precisamos entender, a perseguição faz parte. E uma coisa que eu fiquei pensando sobre a história do Brasil, eu fui lá, fui ler um pouquinho da história do Brasil e eu fiquei impressionado porque os primeiros evangélicos protestantes que pisaram a nossa terra, Tupiniquim, foi em 1555. Um grupo de huguenotes franceses da igreja reformada da França vieram para o Brasil e eles foram expulsos do Brasil. E 5 deles voltaram, porque o mar estava muito bravio e eles resolveram voltar e 4 deles foram mortos. Por causa da fé protestante. Mas ficou um que ele era alfaiate. E por causa da sua profissão, ele permaneceu um tempo vivo. Ele só em 1567 que ele foi condenado à heresia protestante e foi executado no Rio de Janeiro. Daquele grupo que veio, do primeiro grupo que veio, um deles, o último que morreu, era um alfaiate. Jacques Le Ballet. Eu estou tentando arranhar um francês aqui, tá, irmãos? É o Jacques Le Ballet. Ele foi executado no Rio de Janeiro, mas quando chegou o momento, irmãos, de ser executado, o Carrasco não teve coragem de executar aquele homem. Aí, irmãos, sabe quem
matou aquele homem, esse huguenote protestante, foi um padre chamado José de Anchieta. Foi canonizado há pouco tempo pelo Vaticano. Ele enforcou e esganou o alfaiate com as suas próprias mãos, de acordo com o historiador do Mackenzie, Alderi de Matos. Terrível! Agora o que aconteceu, amados? Outra coisa que eu achei interessante na nossa história é que quando Maurício de Nassau, ele renunciou ao seu cargo, à sua função em 1645, houve uma perseguição terrível contra os protestantes no Brasil novamente. Em 1645. E os portugueses e brasileiros se levantaram contra os protestantes, e a partir do ano de 1654 foi proibido. 1654 foi proibida a entrada de protestantes no Brasil. Só em 1808, com a mudança da família real, que eles abriram novamente para a vinda dos protestantes. Irmãos, a igreja evangélica foi muito perseguida no Brasil, se você não sabe. Nós estamos lá no sertão, todo ano pregando o evangelho no sertão, plantando igreja. Irmãos, eu tive uma caravana com o pastor Jonathan Ferreira lá em Canindé, uma cidade próxima de Fortaleza, onde tem a maior estátua do São Francisco que eu já vi na minha vida, maior do que a do Padre Cícero. Eu fiquei impressionado, irmãos, com a opressão daquele lugar. Eu falei, gente, eu entrei naquela cidade e eu estava com medo. Eu vi a hora que as pessoas da rua iam... A minha sensação foi terrível. Mas, irmãos, a minha sensação foi terrível, mas não aconteceu nada. Mas eu ouvi o testemunho dos pastores lá de Canindé, dos missionários que estão lá sofrendo. Meu Deus do céu, quanta perseguição dentro da terra brasileira. E às vezes a gente não sabe. Quantos templos sendo fechados, e nós não sabemos. A gente não sabe a causa. E em 1527, um casal de missionário veio dos Estados Unidos para o Brasil. Orlando Boyer e a sua esposa, ele tinha 34 anos de idade. E ele se instalou em Recife, em Pernambuco, e ficou ali em Recife durante um tempo aprendendo o idioma, a cultura brasileira, e depois, amados, ele começou a pregar no sertão de Alagoas. Orlando Boyer, o autor da enciclopédia e o Heróis da Fé, e aquela enciclopédia aqui, bíblica. Eu tenho os dois livros do Boyer. Essa enciclopédia bíblica eu sempre uso quando eu vou fazer os sermões, e o Heróis da Fé, da CPAD. O Orlando Boyer, amados, ele montou uma equipe e começou a evangelizar, abrir pontos de pregação no sertão, do sertão de Alagoas. Ele fez um trabalho lindo, maravilhoso no sertão. E em 1932 ele foi para a cidade do Didi, Mocó, Sonrisal, Colesterol. Ele foi para Sobral, no Ceará. Em 1932, ele e a sua equipe, quando ele chegou na pensão, sabe o que aconteceu em 1932? 3.000 pessoas vieram na frente da pensão, com pau, pedra, tudo na mão, e falaram o seguinte: sai daí que nós vamos linchar vocês. E começaram a querer arrombar a pensão. 3.000 pessoas na cidade de Sobral, do Ceará. Irmãos, o missionário americano e a sua equipe foram salvos por causa do comandante da polícia militar, que conseguiu dispersar o grupo. E eles foram para a cidade de Ipu, logo em seguida. E quando chegou em Ipu, eles foram apedrejados. Foram apedrejados pela população de Ipu, comandados pelo padre e pelas freiras. Aquele comandante ficou sabendo e correu para a cidade de Ipu. E conseguiu dispersar e salvar o Orlando Boyer novamente. Mas como se não bastasse, um casal da equipe desse missionário americano, no sertão, foi presa pelo Lampião. O grupo do Lampião Ferreira, o Virgulino Ferreira, o Lampião. O cangaceiro do sertão, que é um ícone lá no nosso sertão. E, amado, sabe o que aconteceu? O Orlando Boyer teve que pagar para o Lampião uma indenização de 236 mil réis. Eu não sei o que é isso não, moço, porque o meu negócio é real. Mas réis é para os irmãos antigos aí. 1932. O Orlando Boyer, missionário Orlando Boyer, foi pessoalmente para Lampião para pagar o resgate daquele casal. 236 mil
réis. Mas sabe o que aconteceu com o missionário Orlando Boyer? Ele falou para o Virgulino Ferreira do amor de Cristo, aleluia. Eu não sei o que aconteceu, mas o Lampião devolveu o dinheiro, deixou o grupo, a equipe sair em paz, e ainda deu uma oferta de 109 réis para o missionário Orlando Boyer. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, alguns morreram. Tertuliano, o historiador do primeiro século, ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, irmãos. Às vezes é muito mais difícil ser igreja num país livre. Às vezes é. Porque a forma de perseguição que nós enfrentamos no Brasil é diferente de um país como a Índia. É diferente. E eu lembro que na década de 80, um missionário americano, a China abriu as portas. Aí, Karl Lawrence, ele lançou um livro para a editora Vida, A Igreja na China, e eu li aquele livro, eu fiquei impressionado. Houve uma abertura, aí os missionários, alguns missionários conseguiram entrar na China, comunista, de Mao Tse Tung. E eles foram fazer um levantamento, descobriram, irmãos, que a maior igreja do mundo não estava na América, estava na China. Estava na China. A igreja resistiu às perseguições, nos lares, nas casas, nos encontros, nas famílias, porque a igreja do Senhor Jesus, ela é indestrutível. Aleluia! Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja do Senhor, irmãos, de acordo com o que Jesus disse em Mateus 16, a declaração que ele fez a Pedro, que a igreja do Senhor, na verdade, ela invade as portas do inferno. Não é uma igreja que fica recuada, o mundo vai entrar na igreja, não. É uma igreja que avança, que entra, saqueia o inferno e povoa os céus. É uma igreja ousada, é uma igreja destemida, e é uma igreja que cumpre a ordem, o ídio, o chamado do Senhor. Aleluia! E você já foi perseguido por causa de Jesus? Meu pai foi pastor no Nordeste, na época do Frei Damião. E aonde o Frei Damião pregava, eles apedrejavam as igrejas evangélicas. Isso aconteceu na cidade onde meu pai pastoreava. Irmãos, tem muito crente aqui no Brasil que morreu por ser evangélico, por professar a fé que nós professamos. Só que às vezes, irmãos, a gente está tão acostumado com a nossa rotina diária que às vezes nós nos esquecemos que temos uma missão, que nós precisamos salgar, que nós precisamos iluminar, que nós precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Tem um santo da igreja que disse, pregue com a sua vida. Se houver oportunidade, você use as palavras. Não teve um santo da igreja que disse isso? Mas na Bíblia não diz assim. Irmãos, para tudo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Tempo de plantar, tempo de colher. Mas para pregar o evangelho não existe tempo. Não existe tempo. A única coisa que não existe tempo na Bíblia. Paulo disse a Timóteo, ixes que pregue a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar o dia todo dia. A oportunidade que você tiver, esse negócio que a sua vida vai falar mais alto, é importante sim. O testemunho, mas nós não podemos nos calar. Jesus disse, recebereis poder e ser meus testemunhos. Já viu uma testemunha calada diante do júri? Tem irmãos aqui advogados, não tem? Quando a testemunha resolve se calar, é horrível, não é? Porque só quem vivenciou o fato pode falar sobre o fato. E se você, Remassuri, canta lá, vai ter uma experiência com Cristo, se você anda com Ele todos os dias, se Ele anda com você todos os dias, como que você vai se calar? Você vai deixar de falar de Jesus para as pessoas? Quero encerrar essa palavra, irmãos, com uma pergunta para os irmãos. Eu sei que tem pessoas que você ama, que você respeita. Seus pais, por exemplo, seu pai e sua mãe. Eu te faço uma pergunta, se nos últimos momentos de vida, antes de se despedir de você e da sua família,
o seu pai ou sua mãe te pediu, uma pessoa que você ama muito, te fizesse um pedido, faça isso. Faça aquilo. Eu vou partir, mas eu quero que você vai me prometer que você vai fazer isso. Eu tenho certeza que você faria de tudo, que você usaria de todos os recursos que você tem para cumprir a palavra daquela pessoa que você ama. Agora eu quero perguntar aos irmãos, por que será que nós não obedecemos ao ID de Jesus? Foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E por que será que às vezes nós temos tanta dificuldade de obedecermos ao Senhor, irmãos?